Fala aí, galera, voltamos com mais uma semana e a gente, passada semana 8, início de semana 9, chegamos no meio da temporada. Eu tô aqui com o Marcelo, tô aqui com o Dani. Na verdade a gente fazia antigamente da sexta pra oitava, mas aí a gente não pôde semana passada. Problemas técnicos, então a gente vai fazer o programa de meio de temporada hoje. Não, na verdade foi por da trade deadline, né? Que a gente falou, cara, se a gente trade deadline bombando, se a gente fizer um programa tipo de trade... Acabou que a expectativa da trade deadline foi muito maior do que a realidade. Mas hoje a gente vai trazer aquele programa especialíssimo de meio de temporada, onde a gente dá premiação, a gente faz as comparações e dá as premiações pro que a gente viu dessa primeira metade da temporada. A gente compara com o que a gente palpitou no início da temporada e o que a gente viu até agora. Regrinha, é o que a gente daria de prêmio, não o que a gente acha que vai ganhar. É o prêmio que o Marcelo vai dar. Quem é o MVP do Marcelo? Quem é o MVP do Rafa? Até aqui. Até essa primeira metade. Se acabasse amanhã a temporada. Porém, a gente também nesse programa faz e diz as possíveis apostas de quem vai ganhar o Super Bowl, ganhar o UFC. Aí é o que a gente acredita, só pra especificar. As premiações. E claro, tem as bolds. E tem alguns prêmios novos dessa vez. A gente vai destacar quando for os prêmios novos. Isso é interessante. Vamos começar pelo MVP? Podemos. Esse foi muito, que temos muito difíceis, assim. E quase todos são muito difíceis, sempre 2, 3 ali. Eu fiquei muito na dúvida do MVP. Eu acho assim, tem cara jogando muito bem. O Todd Gurley, claro, mas acho que ele divide muito com talvez o Goff. Cara, acho que ninguém tá falando muito, mas Matt Ryan, Cam Newton tá jogando demais. Drew Brees, próprio Drew Brees. Não, aí eu acho. Acho que Pat Mahomes e Drew Brees são hoje grandes favoritos. Essa foi a minha grande. Pra mim é um ou outro. Eu fui com o Patrick Mahomes, porque 29 touchdowns em 9 jogos. Foi assim. com o Mahomes também? Eu também fui com o Mahomes. Até porque eu achei que alguém ia se a gente projetar essa média, o dobro, tudo bem, que ele não chega ao dobro, tira um pouco, ele ainda assim bate recorde. Então assim, tá uma média absurda. É muito alto. E o número de passes que ele tá fazendo é uma porcentagem muito alta. Só o Aaron Rodgers em 2011 teve esse aproveitamento de touchdowns por... Embora tenha alguns passes que inflam status. Por exemplo, aquela jogada de end around que eles fizeram os 3 touchdowns na temporada. Mas o Camara fez na semana passada também. Todo mundo faz. A gente até teve um lance, não lembro qual foi, que a gente falou, o fulano fez assim, ganhou não sei quantas jardas. Mas o outro também fez. E ainda tem outra questão. Quem não tá fazendo porque não quer. A gente reclama dos times da NFL que não fazem isso. Então, problema nenhum. Eu só destaquei que infla o status, mas sem dúvida, o que ele tá jogando. Nesse fim de semana, por exemplo, o Matt Ryan acho que fez a média de passes nos touchdowns dele foi de 1, pouco de distância. Só que jardas depois do aftercatch foram mais de 30. Então, isso infla demais. Então, bom, pra nós três aqui, Patrick Mahomes... Mas se for o Breeze, eu não dá nada. A minha foi maior. Até o Gurley, eu acho, mas é muito difícil, acho que é mais de dividir ali. Então, é o seguinte, MVP significa Most Valuable Player. E aí o Dani surgiu com a ideia do Lowest Valuable Player. Ou Least Valuable Player, pode ser um dos dois. Um jogador menos valioso. Menos valioso. Tem vários. Já que ele criou, então... Less Valuable Player, tem vários, Tem vários. Então, essa tem vários jeitos de você pensar qual é o jogador menos valioso. Vários critérios, né? Tem, por exemplo, um cara que você pode ter pago 17 milhões na franchise tag e o cara não jogou um jogo inteiro ainda, que é, por exemplo, no meu time. Tem um cara assim, mas enfim, eu não acho que ele é o jogador menos valioso. O Zig? Ou tem um cara que você deu a franchise tag e ele não apareceu até agora. É verdade. Que eu acho que alguém vai votar nele. Mas eu vou votar no pior quarterback que eu já vi na história da NFL, que foi titular aqui em 3, 4 jogos, Nate Peterman. Não, aí voltei no outro. Sério? Eu também. Eu votei no Nate Peterman. Eu também, vamos ver quem vai, mas... Porque eu pensei, fiquei entre ele e o Le'Veon Bell. Mas o Le'Veon Bell, ele saiu e entrou contra, então não mudou muito. O Peterman tem um time que foi pro playoff no passado, tem uma defesa até boa, não é maravilhosa, mas é boa. Mas ele é o pior quarterback da história da NFL em vários números, provam isso. Sim. Dos que eu vi, só o Ryan Lindley eu acho que se compara a ele, de verdade. Nossa, eu não consigo nem falar dele, cara. Ele é muito ruim. Sofrível. Dá o seu já. A torcida foi mais pelo pior jogador da NFL. Eu entendo que ele talvez não seja o menos, mas ele é tão ruim que eu falei, cara, é ele. A torcida do Bills, meu Deus do céu. O meu é o Sam Bradford. Verdade, bem lembrado. Voltei no Sam Bradford, fez 3 partidas, foi barrado. Isso é muito bom. Né? Foi barrado do Arizona Cardinals, só que, mesmo barrado, foi dispensado agora. Já tomou dos Cardinals quase 14 milhões de dólares pra fazer o quê? Nada. Então a pergunta acho que o lado bom dele foi ter machucado pra deixar o Josh Rosen lá amadurecer. Foi uma coisa boa dele. Que eu falei isso início da temporada também. E aí eu faço uma pergunta, até quando vai essa hype em cima do número 1 do draft, Sam Bradford? Cara, se o cara só se machuca... Acabou, acho que agora acabou. Não tem como. Talvez ele arrume uns contratos pra ser reserva e tal. Enfim.
E o meu vai pra um cara que jogou, mas que o time fez a opção errada. 3 diferentes. Blake Bortles, pra mim vai ser o... eu entendo, porque o time é tão bom. O time é tão bom, depende dele, apostaram nele, deram um contrato pra ele e ele não correspondeu. Ninguém sabe se um jogo ele foi barrado ou se ele realmente estava lesionado. Há essa dúvida, inclusive, lá. Então... Isso que eu tô falando, ninguém sabe o que aconteceu ali, então assim, minha justificativa Bom nome. E agora a gente vai de Offensive Player of the Year. Que não pode ser quarterback nas nossas mas isso é só pra mim, eu acho que essa daí é incontestável, apesar do Adam Thielen, pra mim era o mais próximo. Quando na hora de preencher ali, essa foi a primeira opção que eu fiz assim, bum! A gente citou ali pra touchdown, acho que isso aí já... Pra touchdown não, pra MVP pelo número de touchdown. Exatamente, e ele tá no meu fantasy, a pontuação dele... Eu acho que o Thielen tem sido um nível muito alto, mas... essa daí não tem como. Defensive Player of the Year. Eu fiquei entre 3 essa, eu acho que o Myles Garrett, incrivelmente, tem jogado muito bem, sem pouca gente tá falando dele. O Daniel Hunter... Posso estar pensando muito no último jogo. Inclusive no ano passado, o Daniel Hunter foi minha aposta para defensor do ano. Ele não jogou tão bem, teve lesões e tal. Esse ano, eu acho que ele é o líder de sacks da NFL, acho que 11,5. Não sei. Ele é o líder, mas o número 2 é o Aaron Donald com 10, ele é meu voto. A defesa do Rams é ruim, mas se tivesse o Aaron Donald seria muito pior. Ele tem 20 pressões, ele joga por dentro, é incrível. Ele é o Aaron Donald. Absurdo. Eu acho que toda pela narrativa eu daria esse prêmio pro Khalil Mack, embora eu não veja muita gente falando. Acho que a lesão pra mim tirou muito. Realmente, tirou muito, mas assim, os jogos que ele fez, o que ele fez, nos poucos jogos que ele jogou foram números absurdos. Teve um jogo que ele teve um force fumble, sack, interceptação, acho que touchdown também. Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo, né? Sim. Foi uma coisa absurda. E o Aaron Donald com fumble forçado. E o Aaron Donald, assim, eu não botei pelo único fato de que no início da temporada ele não começou bem. Muita gente esquece, lembra dos últimos jogos. Então, basicamente ficou na mesma. Pra mim, pegou números absolutos. O Khalil Mack jogou muito bem no início da temporada, agora caiu um pouco, ficou na mesma, fiquei na dúvida, mas super entendo dar o prêmio. Escolhi o Khalil Mack. Eu também escolhi o Khalil Mack. Pelo seguinte, o meu critério de avaliação foi o seguinte, se for ao longo da temporada, provavelmente vai ser o Aaron Donald, porque o Khalil Mack caiu muito. Teve lesão, caiu. Perdeu o primeiro jogo na carreira agora. Ele sofreu uma lesão, né, no tornozelo, acho que foi até contra o Miami Dolphins, mas depois caiu bem, mas o que ele fez nesse início de temporada, e como o prêmio é sobre a primeira metade da temporada, então pra mim Khalil Mack. Técnico do ano. Esse eu acho que nunca ganharia se fosse o prêmio, porque o técnico do ano mais tem narrativa. Eu acho até que talvez o Matt Nagy ganharia se fosse agora, porque ele tem um Mitch Trubisky que ele tá sendo... Até o Mike Vrabel poderia ganhar. Ele tá indo bem apesar do Mitch Trubisky. Mas o Mike Vrabel de 0-3, agora joga... Então, por isso não, mas aí jogos que ele perdeu, né? Perdeu por um chute no travessão. Mas aquela decisão de ir pra 2, que a gente não achou totalmente errada, pra mim matou ali a chance dele. Então eu acho que eu vou com um que merece, já que eu não dei o prêmio de MVP do Breeze, eu vou dar o técnico do ano pro Sean Payton. Acho que esse time tem sido incrível, talvez o melhor da NFL. Vai. Não consigo dar o prêmio pra ninguém diferente do Sean McVay, porque o que ele tá fazendo com o ataque do Rams tá uma coisa absurda. Talvez a maior mente ofensiva. Eu nem ia falar isso, mas depois daquela entrevista que muita gente viu, não sei se vocês viram, que ele relembra jogadas 3 anos atrás, do que ele chamou numa terceira descia. Pô, pelo amor de Deus, o cara é bizarro, o cara tem uma baita mente ofensiva. Teve gente que falou que aquilo ali era armação, eu não consigo duvidar daquilo. Eu não consigo duvidar. O meu voto, eu acompanho o Dani, eu vou de Sean Payton também. Ano passado a gente só votou em Sean McVay e Sean McDermott, esse ano só em Sean Payton Eu vou de Sean Payton também, o cara tá fazendo mágica também lá. E no confronto entre os dois, levou o Sean Payton. Mas eu não levei isso em consideração, não levei não. Comeback Player of the Year, é aquele jogador que ficou ausente por algum tempo ou uma temporada inteira e tá voltando agora e tá arrebentando. Só um destaque, Andrew Hall, não votei nele, safety do Texas, que teve diagnosticado linfoma em junho e jogou essa temporada, conseguiu se recuperar e jogar. Só que ele jogou muito pouco, assim, se machucou logo depois e tal, não teve muito destaque. Mas o time dele, J.J. Watt, com 9 sacks, 4 fumbles forçados, tem jogando níveis de J.J. Watt que ninguém tem falado. Pra mim, ele tem sido o cara. Eu acompanho o relator aí, também vou de J.J. Watt, apesar de fazer uma menção honrosa ao Adrian Peterson, que... Nossa, voltou não tinha lembrado, excelente nome. Ele ficou morto e voltou realmente das cinzas. Exatamente, eu não tinha lembrado dele, mas, excelente lembrança. Eu vou também com os Texans, mas eu vou com o Deshaun Watson.
Tô gostando muito do que vem fazendo. Daqui a pouco ele morre agora. Isso que eu ia falar. Apesar de apanhar absurdamente, e eu vou falar sobre ele mais pra frente um pouquinho. Bold? É. Opa. Nossa invenção aqui, mais uma. Coordenador. Não, já tem. Coordenador do ano tem. Ah, tem coordenador? Tem, o Caio Jordan foi o primeiro a ganhar com o Falcons. Não lembrava, não. Ano passado nem lembro quem ganhou. Acho que foi o Jim Schwartz. Essa daí é legal, que eu acho que não vai ser igual dos três. Vai ser bem... Essa foi meio difícil. Por exemplo, pra mim eu achei até... Por exemplo, o Sean McVay e o Sean Payton, eles chamam jogadas, então não dá pra chamar o time deles. Mas eu acho que, por exemplo, um time que começou com uma defesa ruim e o ataque teve sustentado também é o Vikings. Por isso que eu vou com o John DeFilippo, que é o nome da moda, modinha na NFL. Mas eu vou com ele, o Kirk Cousins tem tido a melhor temporada da carreira, eu vou com o John DeFilippo. Então, eu fiquei em dúvida em dois, e independente do clubismo esse ano eu vou votar no Josh McDaniels, porque o ataque do Patriots no início da temporada estava todo baleado, teve que lidar com lesões, a defesa não estava bem, e foi o que, bem ou mal, conseguiu segurar e sustentar algumas vitórias aí. Ontem, por exemplo, na verdade no domingo, esse jogo contra o Packers, tirou da cartola 2 trick plays, e pra quem não sabe, da mesma forma como o Sean Payton e o Sean McVay ele chama a jogada de ataque, no Patriots, quem chama a jogada de ataque é o McDaniels e o Belichick só chama a jogada de defesa. Então assim, muito por isso, pela essa independência, eu vou votar nele, e também por um gostinho especial pro pessoal do Colts. Beijos, e é isso aí. Ainda teve isso, né? Mas eu queria fazer uma menção rosa também ao Don Martindale, o coordenador defensivo do Baltimore Ravens. Nossa, que grande trabalho. Era técnico de linebacker, foi promovido esse ano e tá fazendo um baita trabalho disfarçando blitz, etc. Enfim, é um nome famoso, tal, um nome já de experiência e tal, mas é uma boa lembrança realmente. Eu vou na modinha também, vou acompanhar o Dani, eu vou com o John DeFilippo. Só espero que ele não se queime muito e trabalhe mais um pouquinho ainda como coordenador pra não queimar etapas. Até que pode não ser, eu quero que ele seja bom e não seja só ao redor dele que é bom. Vamos lá. Breakout Player of the Year. Esse é inventado por nós. Eu fiz um especial esse. Tem vários legais, todo mundo joga fantasy, todo mundo sabe que o Tyler Boyd melhorou, um monte de cara melhorou. Mas eu vou com uma que eu tô batendo desde a precisa uma regra, a gente tenta não pegar novato ou segunda-lista por um motivo, tipo, segunda-lista às vezes pode explodir no segundo ano. Já é uma espera. Por exemplo, tinha o Kenny Golladay, que poderia ser um baita nome, mas enfim. Eu dei uma de Marcelo faria esse tipo de coisa, mas eu acho legal aí pra falar assim, pô, eu tô há meses falando disso que eu achava que ia melhorar. Eu vou dar o meu voto pra linha ofensiva de Seattle, que era a pior da NFL, tem jogado muito bem mesmo, mas pode pegar qualquer um ali que tem melhorado, eu acho que... Olha o jogo ontem contra o Chargers, o Russell Wilson mexeu nos pés. Desde, acho que dos primeiros jogos que não foi bem, mas desde então talvez tenha sido a melhor. E era uma melhor que a gente achava que ia ser um desastre. Então, eu achava realmente que ia melhorar, porque eu via nomes ali, óbvio, pô, a mudança de técnico ali já ia fazer uma melhora. Tanto que o técnico deles foi pro Raiders e a gente viu como é que a linha tá. Então, eu queria perguntar, eu votar no Adentila em Vale? Claro que vale, é ótimo. Eu pensei em votar nele. Beleza, então meu voto é... Porque se não fosse, eu tinha até separado. Eu achei votar o James White, não sei, pensei em outros nomes. Mas é porque ele já era bom, tipo, só que ele ficou uma parada muito absurda. O melhor recebedor, né? O melhor. Então meu voto é nele. Eu botei 2 nomes até pra perguntar se vale. Então se vale, beleza. Exatamente. O meu voto vai pro tal de Christian McCaffrey, porque ele virou aquilo que o Dani falava que ele seria. Deixou de ser o White Giovanni Bernard. Exatamente. Ele virou aquilo que o Dani sempre fala dele, offensive weapon. Então realmente explodiu aí, tá muito bem. De olho aí nesse Carolina Panthers. O próximo turno não tá igual, né? Eu não gosto do nome. É um calor ofensivo. Mas não gosto do nome, mas vou votar igual, provavelmente. Segundo Barkley? Segundo Barkley. Eu acho que nenhum quarterback chega nem perto do top 3. Então, mas aí eu pensei, cara... Esse foi outro, igual o Todd Gurley. Tipo, eu votei já assim, não, vou te falar, cara, não vou nem pensar num segundo nome. Não tinha um segundo nome. Em número, eu vi muitos jogadores parecidos, inclusive um que ninguém ia falar, que é o Philip Lindsay, que tem números até melhores que o Saquon Barkley. O Karen Jones mas assim, muito bem. Eu tô falando, eu não tenho outra opção, por isso que eu vou votar nele. Mas eu vou Calvin Ridley tá jogando muito bem. Também. Bom, vamos lá. Calouro defensivo do ano. Esse é um daqueles que eu acho que tem um grupo de 3, 4 ali. Eu queria muito votar no Derwin James, muito mesmo. Eu entendo só que votar no Denzel Ward, Darius Leonard, nossa. Mas eu vou com o Bradley Chubb. 8 sacks já na temporada. Em outubro, 5,5. Foi dominante. Tudo bem, que é igual o J.J. Watt. Você fica facilitado quando você tem um cara do outro lado tão bom, mas ele foi lá e resolveu. Como você falou, eu queria muito votar no Derwin James, porque não era o meu safety favorito. Meu safety favorito tá em Miami.
vindo do draft, mas que também tá bem esse ano, mas não acho que nesse patamar o Derwin James tá uma coisa absurda, definindo alguns jogos com interceptação no final, enfim. E eu acho que é uma posição mais difícil de se adaptar do que DE, ao meu ver, a NFL. Um voto pra cada um aqui, porque eu vou de Darius Leonard, a máquina de tackles esse ano, um absurdo que esse rapaz está fazendo. Eu falei, eu voto qualquer um deles. Não, essa eu fui no Darius Leonard, mas eu considerei muito o voto do Dani também. Pensei muito no Bradley Chubb. Beleza, então agora a gente vai falar dos vencedores das divisões. A gente falou uns outros, agora é mais papá. Beleza, então vamos começar pela NFC, vai. Eagles, Rams, Vikings e Saints. Segue o relator. Segue o relator. Tudo igual. Então, tudo igual. Eu vou falar AFC. AFC. Steelers, Patriots, Texans e Chiefs. Eu sigo o relator. Eu não, eu botei Ravens no lugar do Steelers. Botou Ravens no lugar dos Steelers. Wild Card, vai, NFC. Panthers e Bears. Eu tô só acompanhando. Panthers e Bears pra mim também. Eu vou igual ao ano passado. O Saints ganhou a divisão, o Panthers e Falcons foram para os playoffs. E eu tava procurando muito aquele time da segunda parte, que sempre tem um time que dá uma arrancada. Aí achou o Falcons. Aí eu pensei, fiquei entre Falcons e Packers, aí eu falei, vamos com o Falcons. O clubinho falou mais alto. Não, antes da temporada apostei no Packers campeão, inclusive. Você que gosta de AFC, começa de AFC. Chargers, que eu pensei até em botar em campeão de divisão, eu acho que no Chiefs não levou ainda. Tem alguns jogos difíceis, por exemplo, o Rams, na cidade do México. E o Bengals. Eu tô há tempo com o Bengals ao meu lado, então eu falei... Desde o início da temporada... Eu vou com ele até o final. Se der errado, eu errei junto. Chargers também, mas eu botei o Steelers já que eu não tinha colocado do Ravens. Ok, eu vou de Chargers e Dolphins. Porque assim, Ravens... é Dolphins? É porque eu sou clubista, né? Tem uma coisa... O Ravens não ganha jogo que tem que ganhar. Não, mas o Rafa tem uma teoria legal. O Ravens não ganha jogo que tem que ganhar. Tinha que ter ganho esse jogo contra os Steelers, não ganhou. Não tem ganhado jogos importantes. Os Dolphins têm uma tabela fácil. Os Dolphins têm uma tabela fácil e, assim, vai jogar 2 vezes contra os Bills, 1 vez contra os Colts, Jaguars em casa, agora, o Patriots na última rodada que pode não estar mais disputando nada. Uma pergunta aqui, então ninguém colocou o Jaguars, né? Não. Outra coisa que eu tô desde o começo, que eu não aposto que o Jaguars vai lugar nenhum. E só um negócio, uma teoria legal do Dolphins também. Sempre tem um quarterback muito ruim nos últimos playoffs, pode ser o Osweiler esse ano. Pode ser o Osweiler. Então é aquele cara que sábado a galera toda aposta e ganha muito dinheiro, aquele jogo ruim da ESPN que tem. Aí todo mundo ganha dinheiro em cima do Osweiler, porque se o Dolphins for, com todo respeito, não vai ganhar nenhum jogo com o Osweiler. Mas o Tannehill volta, não? Não sei. Ninguém sabe. Eu juro que eu sou pra caramba o Tannehill, mas eu não sei, sério, mas ele tá com um problema sério no ombro, ninguém sabe. Eu falei o Osweiler porque realmente acho que o Osweiler vai dar o final. Eu também tô desconfiado. Eu achava que ele ia voltar. Eu acho que daqui a pouco vão colocar ele no Injury Reserve, mas... Enfim, mas tem várias reservas, hoje tem um monte de quarterback lá. Tem 4, né? Não, só 2 agora, porque o resto tá tudo machucado também. Por isso que eles tinham Luke 4. Falk tá machucado. Você criticou, mas por isso que eles tinham 4. Vamos lá, finais de conferência. NFC, você começa. Adotei padrão aqui. Panthers e Saints. Eu fiquei entre 4 times, tudo bem, que eram 6 nos playoffs, então entre 4 ainda não é muito difícil. Mas eu pensei muito nesses dois, eu adoro esse time do Panthers e o Saints, acho que hoje, pra mim, é o melhor time da NFL, sei que pra eles não, mas... Eu fui com Rams e Vikings, os dois que não são isso. Rams e Vikings. Eu vou achar um meio termo aqui dos dois, eu vou de Saints e Vikings. Tá na linha, né? Tá bom. AFC é contigo. Eu só acredito vendo, mas eu botei o Patriots fora na final de conferência, porque eu acho que o Chargers vai, então eu comprei a briga do Chargers, vamos Chargers, trocaram de kicker e... isso que eu ia falar, se tivesse um kicker confiável, de repente agora uma aposta agora melhor. já não é o Surges, pelo menos, então qualquer um é melhor. Até o primeiro jogo ser definido, eles perderem por causa do novo kicker. Aí eu fiquei... Vem sendo uma tendência lá. O Lambo joga super bem em Jacksonville, por exemplo. Mas eu fiquei Patriots Chiefs, eu falei, vamos com o MVP e Patrick Mahomes, vamos com ele. Não, você falou do Chargers, eu acompanho você. Chargers contra o Patriots. Tá, eu vou de Patriots e Texans. O Rafa foi mais surpreendente. Eu tô apostando no Texans desde o início da temporada. Detalhe que o Sean Watson... não, é porque eu já sei de uma bold do Rafa. Que ele me contou antes, mas ele não tá batendo na bold com o resto. Não, porque no playoff vai dar certo. Vai só na temporada regular. Vai dar liga. Vamos lá, então Super Bowl e vencedor. Começa. Super Bowl. Eu botei. Vou manter o meu na minha aposta. A final do Super Bowl. A final do Super Bowl. Final do Super Bowl. Eu vou manter a minha Felipe aposta. Fala, Super Bowl. Enfim, eu vou manter a minha aposta do início da temporada, Patriots Saints.
Patriots e Saints. Breeze e Brady, 41 com 39. 41 anos e 39 anos. Eu vou com o LA Ball. LA Ball, podia ser... Homenagem ao Pedrinho, porque o Pedrinho, antes da temporada, cravou o LA Ball. Podia ser no Coliseu, né? Ia ser irado. Pedrinho que não bolou, ele é o último. Acho que umas 2 semanas ele esqueceu de escalar, então não tem nem... Dentre os que jogam, eu sou o último, mas... Mas eu dou o Rams ganhando. Foi mal aí, Pedrinho. Rams e Chargers, e aí da Rams. Tá. O meu Super Bowl seria Texans e Saints e Drew Brees campeão. E aí aposenta porque sai por cima e vambora. Beleza, então agora a gente vai para nossas Bold Predictions. Aquelas... Calma! Quem vai ter first pick? Eu sempre esqueço. Um dos nossos novos prêmios é quem o prêmio. Verdade, nossos prêmios. Olha, assim, eu falei agora do Bengals, mas eu errei um monte de coisa nessa temporada e tal. Todo mundo a gente erra pra caramba. Mas uma coisa que na live pré-Monday Night eu falei e eu mantenho até o final. 2 coisas, eu falei que o Rams eu achava que ia atropelar todo mundo, até agora tá dando certo, mas pode não dar mais. Já perdeu um jogo agora, né? Mas... E a outra era, porque a nossa prévia foi antes da troca do Kalil Mack. E eu não achava mesmo que o Kalil Mack ia se trocar. Eu falei, não, vai ganhar uns jogos e tal. Por causa da defesa e tal. O Kalil Mack vai ganhar um jogo ou outro sozinho e tal. Não. E como eu falei, no dia do Monday Night de abertura, Rams e Raiders, mantém o Raiders primeira pick do draft. Raiders, primeira pick do draft. Então eles vão ter a primeira pick mais 2 picks na primeira rodada. Eu já falei, cara, eu acho que tá num tanque mode absurdo. Acho que nunca ficou tão evidente isso, pelo menos nos últimos anos. Ficou do Colts. Cara, mas eu acho muito louco. Foi bizarro. Então eu vou de Raiders. Eu acho até pior que o tanque, porque o tanque normalmente é o pensamento da diretoria. Nenhum jogador joga pra perder. Mas o Raiders parece que os caras estão boicotando mesmo, jogadores, sabe? Tipo... E assim, tem mais, né? O Gruden recebeu um contrato de 10 anos. Ele não vai ser demitido, acredito eu. Vou me surpreender com pelo menos antes de 3 anos de trabalho. Que apostou no trabalho do cara. Então vamos deixar o cara fazer o draft que ele quiser e ele vai querer. Eu acho que a ideia é desestruturar esse time para formar um grande time já em Las Vegas. Chegar em Las Vegas com um time pronto. Eu acho que como ainda tem tempo pra isso. Ou ele é malandro, ele meteu essa pra ficar 3 anos sem ninguém encher o saco dele. Não, pode ser, mas eu sei que o Na NBA tem gente que faz isso, cara. Os GMs que falam assim, não, vamos reconstruir. Fica 4 anos sem estresse. Rebuild não, tá tranquilo. Bom, a minha seria o Buffalo Bills, porque, meu Deus do céu, você espreme quarterback lá e não sai um. O meu L é o VP, né? Nate Peterman e Josh Allen e não sei mais o que. Daqui a pouco o Sam Bradford vai pra lá também. Não duvido. Então é muito desastre lá em Buffalo. Eu vi uma foto esses dias do banco do ataque. Tipo, o LeSean McCoy tava assim, cara, no jogo, sabe? Tipo... Cara, tá com uma cara de bizarro. O Buffalo vai roubar uma vitória que é tirar o meio dos playoffs, cara. O Rafa tá zicando pra caramba. E o Buffalo vai deixar 7ª pick para a vitória. Beleza. Ela que não ajuda nenhum dos 2 times. Aquela vitória maldita. Tipo assim, reclame com o Rafa. Beleza, galera. Vamos para agora nossas Bold Predictions. As escolhas assim, né, os palpites ousados. Vai, começa aí. Eu quero falar que o Mike McCarthy não vai pros playoffs, como eu já botei, né? O Packers fora dos playoffs e por isso ele vai ser demitido. Não é bem uma bold, acho que... Todo mundo tá esperando 3 anos. Todo mundo tá esperando isso acontecer há 3 anos, mas acho que finalmente agora vai. As cabeças de uma bold estão técnica aos delírios. Que 2 técnicos vão ser demitidos nessa temporada. Isso acontece às vezes, mas 2 técnicos campeões de Super Bowl. Durante a temporada. Quantos tem campeões de Super Bowl? Belichick, que eu acho que vai ser demitido, né? John Harbaugh, Mike McCarthy, John Gruden, Sean Payton. Também acho que não vai. O Doug Peterson também acho que não vai. Então, vocês entenderam quem é, né? Não preciso dizer quem eu acho que vai. Beleza. Esses 2 que estão no meio aí. Eu quero um deles. Bom, a minha bold é o seguinte. Adam Thielen vem jogando muito. Ele vai ficar a poucas jardas de quebrar o recorde absoluto. Tem que falar quantas jardas. Não, é uma ótima bold. Poucas jardas. Ótima. Vai chegar perto do recorde de Calvin Johnson, o Megatron, que tem 1.964 jardas. Ele não vai bater o recorde, mas vai ficar... Assim como não bateu o recorde de jogos seguidos com pelo menos 100 jardas, igualou apenas o do Calvin Johnson. Exatamente, com a diferença de que ele conseguiu nos 8 primeiros jogos e o Calvin Johnson conseguiu durante a temporada. Exatamente.
Bom, vamos lá, dá mais uma bold agora. O número 2 em jardas é o Julio Jones, que fez o touchdown agora. Finalmente. Depois de quase um ano. E ele vai terminar top 5 em touchdowns na temporada. Entre recebedores. Pode botar aí. O cara, eu falei, o cara tem que ter touchdowns, é isso? Não, touchdowns recebidos, ele vai ser top 5. O cara vai ter que ter quase... Não precisa nem ser só recebedor, não. Pode botar o running back junto também, Todd Gurley, bota o que quiser, Camara. Quem é o líder com quanto? Vocês sabem, não? O Todd Gurley, né? Não, mas recebidos. Recebidos? Não, tô falando de recebidos. Eu acho que é o Adam Thielen, acho que tem 7 ou 8. O Zach Ertz também, acho que tá por aí. 5, 6, né? Não sei. Adam Thielen, eu acho que o Adam Thielen eu sei que tem 7, com certeza. O que ele falou é que quase o Julio Jones vai ter que fazer essa campanha aí do time agora pro final da temporada pra conseguir fazer. Exatamente. Podem printar aí. Vai ter que ter jogo de Calvin Ridley, fazendo 3 TDs num jogo. Né? Verdade. Manda um aí. Essa não é muito boa, quer dizer, talvez seja pra muita gente. Eu não coloquei o Rams na final do Super Bowl. Vai falar nem na final de conferência. Então, eu acho que por não chegar nem na final de conferência, eu acredito que isso seja uma boa devido ao altíssimo investimento de modo literalmente all-in, precisa ganhar esse ano. Enfim. Quantas jardas vocês acham que o Adam Thielen tem a mais que o Julio Jones? Não tem muita não. 14. Caraca. Sabe, né? Bom, vamos lá. Adam Thielen 7 touchdowns, DeAndre Hopkins 7 touchdowns, Davante Adams 7 touchdowns. Nossa. Não, peraí. Antonio Brown 9 touchdowns, tá bom pra vocês? É um monstro, né? Sempre ele, isso é um monstro. O Jones vai ter mais que ele, pô. Bom, vamos lá então. Deshaun Watson toma mais uma bold aí, minha. Deshaun Watson é um quarterback de Super Bowl pro Rafa. Isso aí. O que ele vai falar agora, ele não vai chegar nem no final da temporada. Quer dizer, não chega nem vivo. Thanksgiving, talvez. O time, por algum motivo milagroso, pode chegar, mas ele não chega inteiro, não. Se isso acontecer, o que ele vai falar agora. É bold então, né? Deshaun Watson quebrará o recorde de sacks sofridos numa temporada, o número 76. É do Blake Bortles, sabe? Não. Andrew Luck? Não é de agora, não? Não. Eu não lembro o nome do infeliz. Tannehill tinha uma... O Tannehill tá, tipo, entre eu acho que o Tannehill era um negócio, tipo assim, os 4 primeiros temporadas. Os 4 primeiros anos. Mas assim, o Tannehill tá entre os 5 primeiros. Mas o recorde é de 76. E o Deshaun Watson, se eu não me engano, tá com 34. Então é dobrar e fazer mais um pinguinho. O que eu não acho nenhum absurdo. E o recorde será quebrado é do Michael Strahan de sacks na temporada. 22,5 será quebrado. Não será pelo Myles Garrett, não será pelo Daniel Hunter e não será pelo Aaron Donald. Daqui a pouco eu falo quem vai quebrar. Quem vai falar daqui a pouco? Não vai falar agora? Ninguém mais tem mais gol? Eu tenho uma. Não, a sua é a última, né? J.J. Watts, é dele! Respeito. Pra encerrar e pra virar o maior jogador de defesa da história da NFL. Beleza. E não é Leonard Lawrence. Aí, ó, tá aí a explicação. Red White, é J.J. Watts. Aí, a explicação porque que eles vão chegar no Super Bowl aí, ó. Aí, ó. Tudo tá batendo aí. Viu? A gente tá combinando. A minha última bold é que o Kevin Benjamin, né, grande recebedor aí, talvez pode ser realmente seu último ano como recebedor, vai engordar apenas 8 quilos nessa... Eu aposto em mais e ele vira garfo. Over ou under 8 quilos? 8 é bom. 7,5 talvez no over, aí daqui desse jeito vai virar tight end. Cara, então, o último ano dele como recebedor. Eu aposto em offensive tackle, que talvez seja melhor do que tem lá em Sensacional. Galera, chega. Espero que vocês tenham curtido aí. Deu trabalho esse programa, hein? Vocês não têm ideia. Nossa, esse foi... Interna essa, não vou explicar não. Mas esse deu trabalho, então a gente espera que vocês tenham curtido. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.